Bom, boa noite a todos, que Jesus possa estar sempre junto de nós. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje mais uma vez, com o pessoal aqui do SEVAC. E eu trouxe hoje o resultado de um estudo que eu tenho feito, não é um estudo concluído ainda, é um estudo que eu tenho feito sobre a chegada da nova era. O que significa a chegada da nova era? O que é a nova era que está chegando? Então a gente sabe dentro da doutrina espírita, a gente aprende dentro da doutrina espírita, que o mundo ele possui uma classificação. Então nós vamos ver mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes ou ditosos e mundos celestiais. São os 5 tipos de mundos que existem no universo. Essa é uma classificação que Kardec fez de uma maneira pedagógica para a gente poder entender melhor a jornada do espírito. Então o espírito ele passa por uma jornada, ele passa por um caminho, e esse caminho tem a ver com a evolução do planeta em que ele está relacionado. Então, ele está em um planeta, em um mundo, e esse mundo tem a sua evolução. O nosso planeta, o nosso atual planeta em que nós vivemos, o planeta Terra, ele está no segundo mundo, na segunda classificação, no mundo de provas e expiações. E o que classifica, o que mostra que o mundo é de provas e expiações? Segundo os Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, também no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar explicações que diz que o mundo de provas e expiações é um mundo de sofrimento. É um mundo onde o sofrimento ainda é o responsável grande pela nossa dor. Então nós vamos passar por dores, por sofrimentos, por necessidades, para que nós possamos vencer as nossas dificuldades, para que nós possamos vencer os nossos enganos. Então a gente vai entender que os nossos sofrimentos, as nossas dores, elas são relacionadas a ações que nós tomamos no passado. Seja nesse passado 1 minuto atrás, seja nesse passado 1000 anos atrás. Tudo vai depender da nossa forma de entender aí o que é o passado. Mas o mundo de provas e expiações que nós estamos tendo atualmente, ele vai acabar. Nós ouvimos falar nas diversas religiões que o fim do mundo está próximo, o fim do mundo está chegando. E realmente está. O fim do mundo está próximo, o fim do mundo está realmente chegando. Mas não o fim do mundo como imaginamos a todos, como o fim do mundo em guerras, em destruição, em maremotos, em terremotos, em acidentes naturais. Não é esse fim do mundo que a gente está falando, não é assim que o mundo vai acabar. O que vai acontecer é uma transição. O mundo vai deixar de ser o planeta de provas e expiações e vai passar a ser um mundo de regeneração. Esse é o principal objetivo nosso aqui hoje, entender um pouco do que é essa passagem para a regeneração e o que vai acontecer. E o mais importante, nós estamos já na passagem ou ela ainda vai acontecer? Ou ela já aconteceu? A transição está acontecendo, a transição vai acontecer, a transição já aconteceu. Em que pé nós estamos? Então, eu trouxe um pouco das pesquisas que eu fiz em alguns livros importantes aqui, para a gente poder entender em que pé nós estamos, em que ponto nós estamos. Para a gente começar, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, eu não vim destruir a lei, o capítulo número 1 já nos traz uma importante informação a respeito da lei. Jesus diz que não veio destruir a lei de Moisés. E nesse capítulo, tem lá nas instruções dos Espíritos, um espírito israelita. Ele traz uma mensagem bastante interessante e no final, eu vou trazer o foco só para o final, ele fala o seguinte: são chegados os tempos em que as ideias morais do Cristo devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Eu estou falando o seguinte, que é chegado o momento em que as ideias morais do Cristo devem se desenvolver cada vez mais, para que os desígnios de Deus possam acontecer. O que ele está chamando a atenção para a gente aqui? Que a vinda do Cristo, a vinda de Jesus para o nosso planeta, foi providencial. Não foi uma coisa à toa, não foi uma coisa que agora o Cristo vai vir e vai passar por tudo que ele passou e vai deixar a mensagem somente. Não é só isso. O Cristo veio exatamente no momento para nos ajudar a entender o que nós precisamos fazer para que essa transição possa ocorrer. Então, as ideias morais do Cristo devem se desenvolver onde? No planeta,
Mas para se desenvolver no planeta, ele precisa se desenvolver dentro de nós. Então, o objetivo do Cristo, há 2000 anos atrás, até hoje, é fazer com que as suas ideias, é fazer com que os seus ensinamentos se desenvolvam a um ponto em que nós consigamos compreender e, com isso, fazer a mudança do nosso planeta. Então, a mudança ocorre em duas fases. A mudança ocorre na fase em que a população do planeta se vê no momento em que deve ser feita a transformação, quando a pessoa começa a fazer a mudança interior, a transformação interior, né? Ela deixa de ser a pessoa que ela era para se tornar uma nova pessoa, né? Que é a chamada renovação moral, chamada reforma íntima. E tem um momento do planeta, em que o próprio planeta está pronto para passar por aquela transição. Então, se der liga nessas duas opções, né, se der liga nesses dois pontos, a transformação, a renovação do planeta vai acontecer e nós estaremos presentes nele. Então, nós precisamos estar sendo espíritos que vamos buscar a regeneração para que nós possamos passar pela regeneração. Porque se nós não formos espíritos que estivermos preparados para o mundo de regeneração, nós não vamos continuar com esse planeta. Nós seremos levados pela bondade de Deus para um planeta inferior, onde nós vamos continuar o nosso progresso. A gente pensa assim, mas espera aí, então quer dizer que eu posso ser levado para um planeta inferior? Calma, não é assim também. Vamos imaginar o seguinte, quem são aqueles que poderão ser levados a um planeta inferior caso não consigam acompanhar a evolução? São aqueles que não querem e não desejam o bem, são aqueles que buscam a guerra, que buscam a ganância exacerbada, que buscam o egoísmo. São todos aqueles que estão arraigados na maldade. Esses, segundo o ensinamento dos espíritos, não vão conseguir transicionar, não vão conseguir passar para o terceiro molde, que é o mundo de regeneração. Então, esses serão levados para um planeta onde esteja começando o mundo de provas e expiações, para que ele possa se ajudar a se transformar, né? Ele vai ter a oportunidade novamente de passar por um planeta de provas e expiações, para que ele possa se transformar. Só que pode acontecer de, nesse mundo em que ele for levado, ele não ter todo o conforto, vamos dizer assim, que ele tem no mundo atual. Então, por exemplo, hoje nós temos a medicina avançada, nós temos internet, nós temos as leis, nós temos tudo que está muito avançado em nosso planeta. Agora, a gente pode ser levado, por exemplo, para um planeta, ou melhor, essas pessoas que não estão interessadas no bem, que não estão interessadas no amor, que querem somente a ganância, a guerra, a destruição, vão ser levados para um planeta onde não existem essas opções ainda de desenvolvimento. Eles vão ter que trabalhar, utilizar da sua inteligência para que elas possam crescer novamente. É muito parecido com aquela história que a gente lê na Bíblia, na Gênesis de Moisés. Nós vamos ver Adão e nós vamos ver Eva. Deus, quando criou Adão e Eva, criou para eles o paraíso. E falou para eles, olha, vocês podem ir para qualquer lugar que vocês quiserem aqui no paraíso. Só não pode ir na árvore do fruto proibido. Não pode ir lá e não pode comer do fruto da árvore. Só que você falar não faça, é a mesma coisa de falar vai lá e faça. Então, o que a Eva fez, segundo a Bíblia? A Eva chegou até perto da árvore do fruto proibido e lá estava a maldade em forma de animal, em forma de serpente. Então, a serpente falou para ela, olha, coma do fruto proibido. A Eva disse, não, Deus falou que nós não podemos comer desse fruto. Aí a serpente falou, claro que ele falou isso para vocês, é que se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser tão inteligentes quanto ele. Então, é por isso que ele não quer que vocês comam desse fruto. Coma, pode comer, leve para o seu marido. Então, a Eva caiu na maldade da serpente, experimentou o fruto que não deveria ter sido experimentado, levou para Adão, Adão também experimentou do fruto proibido. E o que acontece com eles quando eles foram descobertos por Deus? Eles foram expulsos do paraíso. Né? E Adão teve que poder se alimentar com o suor do seu rosto. Olha que analogia interessante, olha que simbologia interessante. Será que o símbolo de provar do fruto proibido
não significa você ser egoísta, você ser ganancioso, você ser alguém que só quer desfrutar da própria vontade. E ser expulso do paraíso, será que não significa você ter que deixar um planeta onde você tem toda a evolução para ir para um lugar onde você vai ter que, com o suor do seu rosto, ter que transformar novamente aquilo tudo para você poder ter? Será que não é essa a simbologia que está sendo colocada? É porque a gente entende, isso já aconteceu uma vez. Isso já aconteceu uma vez. A gente já tem registros no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Quem não leu, lê esse livro, ele é muito bom. A Caminho da Luz, de Emmanuel. Ele conta que um planeta muito distante, numa constelação chamada Constelação do Cocheiro, né? Houve lá uma constelação chamada Capela ou do Cocheiro, onde um dos planetas dessa constelação, ele transicionou de provas e expiações para regeneração. E aí esse planeta, quando transicionou, houve um monte de gente, uma parte da população que não conseguiu transicionar junto, que só pensava em guerra, em dominação, em egoísmo, em maltratar os outros, em fazer maldades. Eles não conseguiram evoluir a ponto de serem espíritos regenerados. O que aconteceu então? Deus, na sua bondade, trouxe esses espíritos para poder viver aqui no planeta Terra. Eles começaram a encarnar em legiões aqui no planeta Terra e foram formando grupos. Então a gente vai entender, por exemplo, que eles formaram os povos egípcios, os povos romanos, os povos hindus, aqui na América mesmo, os povos astecas, os maias, os incas, né? O povo hebreu. Então esses povos vieram de outro orbe, onde já era muito mais avançada ideias e desenvolvimento intelectual, e vieram para cá, num planeta atrasado, para que eles pudessem se desenvolver junto desse planeta. Eles auxiliam o desenvolvimento do planeta e, ao mesmo tempo, se auxiliam nesse crescimento. Então, olha que interessante. Não é uma justiça muito bem feita, porque hoje o que acontece? Um aluno de quinta série, por exemplo, o aluno de quinta série não consegue acompanhar o desenvolvimento da quinta série onde ele está, ele repete de ano, ele vai para uma quinta série novamente, ele volta para a quinta série, ele não passa adiante. Se naquela escola que ele estuda não tiver mais quinta série, ele vai ser levado para uma outra escola, onde ele vai fazer a quinta série numa outra escola. A mesma coisa acontece com esses espíritos que vieram para cá. Não tinha mais como continuar naquele planeta, o planeta evoluiu, eles não tinham a evolução necessária para viver lá, eles foram trazidos para a Terra. E aí a gente começa a entender o grau de desenvolvimento intelectual desses povos. Porque olha só, como que o povo romano poderia saber tanto de guerra se não tinha registros de guerra antes deles? Ou de guerras como eles faziam antes deles? Eles revolucionaram a questão da guerra. Eles tinham um conhecimento de guerra muito grande. Da onde que eles trouxeram isso? O povo egípcio. Da onde que aquele povo egípcio trouxe o conhecimento de engenharia que eles tinham? Que eles fizeram as pirâmides de forma maravilhosa, todas as grandes obras que eles fizeram. De onde que eles tiraram isso? Com certeza eles tiraram de um lugar onde já tinha essa informação, eles já tinham isso. O povo hebreu, da onde que eles tiveram a ideia do Deus único? Todo o planeta na época do povo hebreu, quando o povo hebreu chegou, era um povo politeístas. Eram povos politeístas, eles tinham a crença em vários deuses. O povo hebreu chegou com a crença do Deus único. De onde que eles trouxeram esse pensamento? De onde eles trouxeram essa ideia? De algum lugar que já vinha mais avançado do que aqui, né? Os povos maias, povos incas, eu estava vendo recentemente, num programa da Discovery, se eu não me engano, que eles encontraram uma tumba de um rei asteca, e que na tampa dessa tumba do rei asteca tinha um desenho. E no desenho tinha o desenho do rei montado numa parafernália, num tipo de foguete, onde tinha fogo embaixo e apontado para as estrelas. Só que tem um detalhe, esse desenho foi feito há 5.000 anos atrás. Como que ele sabia que ia ter foguete? Como que ele sabia que existia um aparelho que podia viajar nas estrelas? Porque eles já tinham conhecimento disso. Eles já vieram através do tempo, através dos
dos mundos, né, com esse conhecimento para cá. Onde eles viviam, tinha esse conhecimento. Aqui não tinha. Então, eles tiveram que, com o suor do rosto, ganhar o seu pão. Imagina ter que reinventar as coisas. Imagina você conhecer aquilo, por exemplo, a gente conhece a medicina, sabe o desenvolvimento que a medicina tem. A gente é levado para um planeta inferior onde não tem nem medicina, onde não existe nada disso. Você vai ter que começar a fazer o uso do conhecimento que você tem de medicina para pegar plantas. Aquela planta com aquela outra planta, mais aquilo lá, dá mais ou menos parecido com o que você precisa para você fazer aquela medicação. E assim por diante, e ajudar no desenvolvimento daquele planeta novamente. Então, é isso que já aconteceu com o planeta Terra, a gente já recebeu de fora espíritos que vieram de um mundo que evoluiu, e a gente agora vai passar por essa transição. A gente vai passar por esse momento de transição. E aí a gente se pergunta, mas quanto tempo leva ou quando vai ser a transição? Tem uma conta, uns cálculos que a gente encontrou na internet, também através da palestra do querido Haroldo Dutra Dias. Ele nos trouxe umas ideias e foi muito interessante. Olha que ponto interessante. Para o povo hebreu, a semana tem 7 dias, como a nossa semana normal. Ela começa no domingo e ela termina no sábado. A palavra sábado vem de sabat, ou sabat. Sabat é o dia santo para o povo hebreu. É o dia onde não se devia trabalhar, onde não devia se fazer nada. É o dia santo, é o dia da ligação com Deus. É o dia do descanso. É o dia onde você vai descansar. Existem até hoje muitas religiões que têm isso, né? Que não trabalham no sábado porque respeitam ainda essa questão do sabat. Mas o sábado é o dia santo, é o dia da ligação, é o 7º dia. Agora tem uma questão interessante. Na segunda carta de Pedro, no versículo 3, a gente vai encontrar a seguinte informação. Pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A gente está falando que um dia é 1000 anos, 1000 anos é um dia. Então, se a gente for pegar a semana inteira, são 7.000 anos, certo? São 6.000 anos de trabalho e o 7º milênio para descanso. Ok. Agora, olha que interessante que a gente achou lá no Livro dos Espíritos. Na questão 50, Kardec pergunta, a espécie humana começou por um único homem? Os Espíritos respondem, não. Aquele a quem chamais de Adão não foi nem o primeiro, nem o único a povoar a Terra. Interessante, a resposta dos Espíritos já diz que Adão não foi o primeiro, nem foi o único. Aí Kardec pergunta, podemos saber em que época viveu Adão? Olha que resposta interessante. Mais ou menos, naquele assinalais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Então, nós temos 4.000 anos antes de Cristo. 2.000 anos depois de Cristo, que dá 6.000 anos. A partir do ano 2000, nós entramos no 7º milênio da vinda dos espíritos de Capela para cá. Não foi 6.000 anos de trabalho, nós estamos entrando no 7º de descanso. A partir do ano 2000, nós entramos no 7º milênio, que é o tempo de descanso. Aí, aqui no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai, tem a seguinte passagem. Mundos regeneradores são mundos onde as almas, o que ainda tem que espiar, adquirem novas forças, descansando das fadigas da luta. Então, quer dizer que o mundo de regeneração é o mundo para a gente descansar das fadigas das lutas. O 7º dia é para descansar, é o sabat. O 7º milênio é o milênio para se descansar. É o milênio da ligação com Deus, ou seja, é o milênio onde vai ocorrer a transição planetária. Então, nós já estamos há 21, quase 22 anos, nesse movimento de transição. E a transição, ela é devagar, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Imagina transicionar um mundo inteiro com bilhões e bilhões de espíritos vivendo nele. Então, nós já estamos passando pelo processo de transição. A própria pandemia vem nos mostrar isso. Ela é um chacoalhão que a gente recebeu
um grande chacoalhão, para que a gente possa conseguir buscar essa transformação que nós precisamos, essa transformação moral, essa transformação espiritual que a gente precisa fazer para nos tornarmos melhores. Então, quando a gente faz as contas, a gente vê que essa transição planetária, ela já está acontecendo. Nós estamos no meio dela. Quando ela vai se encerrar? A gente não sabe. A gente não tem uma data correta, né? Ela começou a se intensificar mais a partir dos anos de 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 21 e agora 22. Então, assim, a gente vai ver muitas coisas pela frente ainda. A gente vai ver muitas informações a respeito da transição. Vão acontecer muitas coisas no planeta ainda para que essa transição possa ocorrer mais rápido. Mas o objetivo sempre é de transformação moral. É de nós nos transformarmos moralmente, de nós sermos melhores hoje do que nós fomos ontem e melhores amanhã do que nós fomos hoje. Esse é o objetivo, esse é o grande objetivo, é a transformação. Então a gente não precisa ter medo. Ai, meu Deus, será que eu vou ser banido aqui do planeta? Será que eu vou ter que ir para um outro planeta menos evoluído? Não, se a gente já está em busca da transformação, se a gente já está em busca de sermos melhores, isso não vai acontecer com a gente, né? Vai acontecer com aqueles que não estão nem um pouco interessados em fazer a transformação, e aqueles que não querem se transformar, e aqueles que não querem ser melhores. Então, isso vai acontecer de uma hora para outra com todos eles. Tem aqui também no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, ele fala a seguinte frase: os mundos regeneradores, que são aqueles que a gente vai entrar, né, muito em breve, servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. Olha que interessante, o mundo de regeneração, ele é um entremeio entre os mundos de regeneração, ou melhor, entre os mundos de provas e expiações, que é o que nós estamos passando e estamos transicionando, e os mundos felizes. Então, ele é o meio. Então, ele tem um pouco de mundo feliz e um pouco de provas e expiações, né? A grande característica dos mundos de regeneração é a grande bondade, né? O bem, ele prevalece sempre. A gente não vai ver tantas desigualdades sociais. Essa é a promessa dos espíritos para o mundo de regeneração. Então, é um mundo que a gente busca, que a gente quer encontrar. Agora, se a gente precisar depender de nós, ou melhor, só depende de nós para que essa transição possa ocorrer. A gente precisa continuar nesse movimento de mudança, nesse movimento de transformação, nesse movimento de sermos melhores, para que essa transformação possa ocorrer. Como ele vai dizer aqui, nesses mundos, contudo, ainda não existe a perfeita felicidade, mas a aurora da felicidade. Então, no mundo de regeneração, não existe a felicidade completa, mas existe a aurora da felicidade. Nós estaremos muito próximos da felicidade nesses mundos que vão chegar aí ao mundo de regeneração. Será que nós vamos estar nele? Com certeza. Com certeza nós fazemos parte desse momento da regeneração. Aqueles que já se foram antes de nós estão, obviamente, no plano espiritual e vão participar, porque a regeneração ela acontece nos dois lados. Não é só no planeta físico, né, no mundo físico. Ele acontece no mundo físico e no mundo espiritual. Então, os dois mundos vão se transformar, os dois mundos vão regenerar. Então, esse é um pouco do estudo que eu fiz, que eu queria trazer para vocês aqui. Estou preparando mais coisas, estou lendo, inclusive, o livro Apocalipse, né, para a gente poder trazer mais detalhes. Eu comecei a ler algumas partes dele, ele é um livro bem simbólico, e buscando mais informações a respeito dessa nova era. Mas esse é o pouco que eu tenho para vocês, para a gente poder trazer um pouco mais de informações, né? E vamos continuar os nossos estudos. Agradeço pela presença de todos, pela atenção, e que Jesus possa nos abençoar.